Olá, bem-vindo ao nosso papo de gastronomia do Diário do Comércio. Ele já foi considerado o melhor chefe do Brasil. Pela segunda vez, é responsável pela gastronomia da Casa Cor Minas Gerais. O Nildo Rocha vive um caso de amor com a cultura mineira e não descarta a possibilidade de abrir um restaurante por aqui. E é para falar dessa possibilidade, sobre a qual já estou ansiosa, a valorização dos ingredientes locais e as dores e delícias de comandar restaurantes premiados, ele está aqui. Onildo, um prazer e uma honra muito grande ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Olá, Daniela, prazer meu. Eu sou apaixonado por Minas Gerais, pela gastronomia, pelas pessoas, porque eu acho que é um conjunto, né? As pessoas são felizes, cozinham e comem muito bem, então, assim, estou muito feliz. É a terceira vez que eu estou assinando o restaurante da Casa Co. A gente vem há 3 anos fazendo esse trabalho com o chefe o Cabra, né, um projeto gráfico de branding do Gustavo Greco, que é mineiro, e eu na cozinha, trazendo essa coisa da cozinha armorial, do movimento armorial, do que tem no entorno, né? Esse ano a gente trouxe um pouco de mar para o mar do sertão, né? O mar do Nordeste, na verdade, para a Casa Cor desse ano, porque eu sei que mineiro gosta muito de frutos do mar, então a gente trouxe essa mescla, e é isso, a gente vem fazendo, eu tô muito feliz. O primeiro ano eu vim muito ansioso, assim, com medo de, será que eu vou ser aceito? Que mineiro é exigente, né? Pouquinho. Então, muitinho. E aí, eu, eu fui muito bem recebido, assim, é muito bonito, é muito interessante o jeito que as pessoas levantam da mesa e querem falar com o chefe, querem parabenizar e valoriza, né, o que está comendo. Então, fiquei muito feliz, por isso a gente está há 3 anos repetindo o chefe Cabra aqui em Belo Horizonte. Muito, muito bom. E cozinha, culinária e arquitetura conversam muito, né, na história da humanidade. Né? Super, né? Faz muito sentido, né, uma mostra que, em princípio, né, de arquitetura, Cultura. mas cuidar da gastronomia, né, não ser só, né, uma comidinha ali para matar a fome, mas pensar uma É, gastronomia que converse com aquilo ali que está acontecendo no entorno, faz muito sentido que no mundo inteiro a gente constrói as casas e a cozinha, embora muita gente não pense nisso no primeiro momento, a cozinha é muito importante dentro da arquitetura de uma casa. Aqui em Minas a gente sim, diz que se você chegar em algum lugar e as pessoas, e o dono da casa te convidar para entrar pela cozinha, é porque ele já é seu amigo. tem intimidade. Convidar, tem intimidade. Se ele te convidar para entrar pela sala e ficar ali na sala, ainda é cerimônia, ele ainda está vendo quem é você. Do dia que ele te chama para entrar na casa pela Pela cozinha. cozinha, aí você ganhou o coração do mineiro. Então faz muito sentido, né? Gastronomia Sim, e arquitetura juntas, né? sim. A gastronomia está no cotidiano da gente, né? É um dos princípios de sobrevivência. A gente precisa se alimentar todos os dias. Então, a cozinha eu sempre chamo de coração da casa, né? Onde pulsa tudo ali, né? Onde alimenta todo mundo. E vem mudando muito isso, né? A gente vê no decorrer do tempo a cozinha integrando a sala, a cozinha sendo a protagonista da casa, né? Toda aberta e com muita abertura para receber convidados, para ter pessoas lá dentro. As pessoas estão se interessando cada dia mais por ingredientes, né, por técnicas para cozinhar em casa, para receber amigos. Então, isso tudo faz muito parte, realmente. A Casa Cor, cada ano que passa, tem uma interatividade maior com a gastronomia, né? Moda, arte, gastronomia, tá tudo muito ligado, né? Então, eu fico muito feliz em ter sido convidado pela terceira vez para estar lá. E cada ano que passa, a gente recebe mais abraço e mais carinho dos mineiros, e isso está sendo muito legal, assim, ver que porque o meu trabalho é muito pautado, sempre foi muito pautado na pesquisa do ingrediente local, né? Sim. Eu sou paraibano, vou explicar um pouquinho mais da minha trajetória. Eu sou paraibano,
abri um restaurante em João Pessoa há mais de 15 anos atrás. Eu tenho um espaço de eventos em João Pessoa, que quase 20 anos. Então, a minha carreira de cozinheiro é de mais ou menos 22 anos. Então, eu venho. Então, eu vinha construindo isso. Assim, a minha escola é francesa, mas eu não queria fazer uma cozinha francesa. Então, eu queria usar a metodologia francesa para fazer uma gastronomia local, respeitando o ingrediente local. E eu descobri no manifesto do Ariano Suassuna, que é o movimento armorial, que falava justamente sobre isso, né? Que era a valorização do local, né? Tirar do popular e elevar a erudito. E assim eu me inspirei nesse movimento e comecei a fazer uma cozinha armorial, que é essa cozinha que valoriza o ingrediente local, tirando ele daquele lugar popular não valorizado e levando ele para um lugar de valorização. Passei 12 anos na Paraíba, em João Pessoa, fazendo esse trabalho, e fui para São Paulo, estou há 4 anos lá, e lá eu tenho um projeto, que é o Notier, é um restaurante de alta gastronomia, que a gente agora, semana passada, acabou de ganhar o 3º ano consecutivo como melhor brasileiro. Então, me dá muito orgulho de estar levando um Brasil, uma pesquisa, fazendo uma pesquisa profunda sobre o Brasil, para trazer para a mesa, construir um menu. E eu faço agora uma gastronomia armorial brasileira, né? Eu faço Uhum. pesquisas por vários lugares do Brasil, não é só nordestina. Eu já passei pela Amazônia, pela Mata Atlântica, agora a gente está na Bahia com a Chapada Diamantina. Passamos por aqui, por Minas, a gente fez o Rio São Francisco, então a gente fez sertões pelo Rio São Francisco, então, que a nascente é aqui na Canastra, Sim. né? E ele desemboca lá no Nordeste, em Sergipe. Então a gente percorreu todo o Rio São Francisco, mostrando toda a história de migração ali da água e da riqueza, né, que traz um sertão abundante, né, com água. Então a minha pesquisa é muito embasada nisso, no Brasil profundo, trazendo para a mesa essa a história das pessoas, dos lugares, dos ingredientes, né, fazendo sem ser um Brasil caricato, né, É. trazendo uma profundidade do Brasil. Então, esse hoje é o meu trabalho e eu sempre falo, eu sou cozinheiro, existe diferenças entre um chefe nunca pode não ter sido cozinheiro, um cozinheiro pode não ser chefe, mas um chefe tem que ser um cozinheiro eterno. O que é que muda nos cargos, né? É a parte burocrática. Você Uhum. começa a chefiar um restaurante, você tem toda a parte burocrática envolvido nisso, né? Tipo, custo, ficha técnica, sabe? Controle, pessoal. Então, assim, A parte é a do parte. negócio, né? Todo mundo quer ser chefe, mas é a parte mais chata. O melhor é ser cozinheiro. Então, hoje eu tenho vários restaurantes, então eu não falo que eu sou chefe. Cada restaurante tem um seu chefe, porque é quem está no dia a dia, quem faz o controle, né? Eu estou ali fazendo um trabalho de pesquisa e de construção, né? A parte Uhum. criativa, eu faço toda a parte criativa de construção dos menus, vejo, falo como vai ser, mas eu tenho os chefes e os subchefes que estão em cada unidade fazendo o trabalho burocrático e do dia a dia do restaurante, que é muito importante. Então, assim, é um conjunto de pessoas trabalhando para que aquela engrenagem funcione, porque parece fácil, mas não é nada fácil. É prazeroso. Isso não quer dizer que não seja prazeroso. Se não fosse, eu não estaria nessa profissão. Uhum. Mas não é fácil, né? Tem várias dificuldades aí no meio do caminho. Não é esse glamour da foto que todo mundo vê, né? Mas eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu faço com muita alegria, assim. Eu acho que isso é um dos segredos, assim, de dar certo, das coisas fluírem. É você estar feliz, você estar bem com o que você está fazendo. É engraçado que parece até um paradoxo, mas ao fim a gente entende, né? Porque tem essa coisa, que talvez me parece que toma algum volume, toma alguma velocidade com o sucesso dos reality shows,
Uhum. gastronômicos, e depois vem a tragédia da pandemia, que levou todo mundo para casa, isso tem uma grande Sim. influência também. E esse glamour, né, da gente voltar, né, a querer trabalhar na cozinha, né, aí Sim. o termo chefe, né, tudo Uhum. isso ganha o corpo, mas ao mesmo tempo a gastronomia brasileira, com o seu trabalho de outros chefes e cozinheiros, que Sim. vem acontecendo mais ou menos em paralelo, e muitos de vocês conversando, dessa valorização do local, do que é tipicamente brasileiro, não caricatamente brasileiro. Sim. Né? Então, os produtos de raiz nordestina, os produtos mineiros, os produtos do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, que era aquilo que a gente comia em casa, mas não pedia no restaurante, ou nem Isso. tinha, É. ou se tinha no restaurante, estava escondido lá no meio dos ingredientes do prato, mas não era a estrela do prato, ou não estava no ponto alto do cardápio, estava lá no meio da lista. E a gastronomia brasileira toma um outro impulso com Sim. esse trabalho de todos vocês, de muita pesquisa, valorização inclusive de técnicas, né? Não só de ingredientes, mas também dos modos de fazer, que durante muito tempo também ficaram lá meio esquecidos, aquela coisa da vovó, aquela coisa da roça, aquela herança dos indígenas, dos escravos. A gente usava tudo, mas não nomeava e nem contava para os outros. Né? Sim. Hoje não, hoje a gente, né, vocês pesquisam, a gente come, conta para os outros e faz sucesso mundo Uhum. afora, né? Isso. Essa valorização é muito recente, né? É. A gastronomia no Brasil, ela foi liderada durante muitos anos por pessoas semi-analfabetas, que não tinham uma profissão, era uma profissão definida, então era uma profissão ali de escape, né? Uhum. Os cozi... Era o que e dava. entendeu? Assim, é o que ainda acontece um pouco no serviço, né? Serviço de sala, os garçons, os maîtres, geralmente não seguem não tem uma escola para eles ainda, né? São Uhum. pouquíssimos os lugares que fazem treinamento, que não existe uma academia ainda É. para o serviço. Então, quando a academia apareceu no Brasil, que isso é muito recente, tem 20 e poucos anos, isso começou a se valorizar. As pessoas começaram a se formar em gastronomia, então, a entender o negócio, a valorizar o ingrediente, o nível sociocultural das pessoas que foram para a cozinha começaram a mudar. Então, começou-se a entender, a estudar o que estava para trás, né? Porque Porquês, né? ninguém vive de futuro sem passado, né? Então, as técnicas, a cozinha da vovó que você falou, que tanto virou moda de repente, sabe? Assim, os bolos caseiros que viraram febre, enfim, entre outras milhões de receitas, os cafés que começaram a crescer muito no Brasil todo, né? A valorização do agricultor, que era uma coisa que as pessoas não entendiam. As crianças achavam que a galinha nascia no saco dentro do supermercado, ninguém sabia que a galinha vinha do ovo. Então, assim, essa coisa do campo, de voltar ao campo, de entender o agricultor e tal, eu acho que foi muito desse movimento, sabe, da academia entrar na gastronomia, né, da gastronomia Uhum. entrar na academia, vice-versa. Então, começou a se valorizar, começou a entender, começou a ir a campo, estudar, e as coisas começaram a melhorar muito. Então, o Brasil, ele se empoderou da sua própria cultura nesse momento, né? E começou a ter orgulho, porque começou a abrir o que acontecia no mundo, na França, na Itália, foi uma febre agora há pouco tempo a gastronomia do nossa, Peruana. não, peruana também foi uma transformação, mas os nórdicos, né? Os nórdicos Sim. vieram com uma gastronomia muito forte. O brasileiro começou a estudar muito, o mundo inteiro, né? Os espanhóis, o segundo maior movimento gastronômico do mundo foi feito pelos espanhóis, né? Primeiro foram, né, os franceses, que Uhum. fizeram a Nouvelle Cuisine, que mudou a cozinha, que começou a empratar, né, botar no prato exatamente o que as pessoas iam comer, que foi o Paul Bocuse, o Pierre Troisgros, entre outros. Pierre Troisgros
os dois eu tive a oportunidade de conhecer. O Pierre Troagro eu convivi, eu fiquei hospedado na casa dele, porque eu sou muito amigo do Tomás Troagro, que é neto dele. Então eu tive essa oportunidade ainda de ver essas pessoas pessoalmente e de chegar perto um pouco da história da gastronomia do mundo, né? Depois desses caras, que eles mudaram a gastronomia do mundo, o jeito de pensar, vieram os espanhóis, o Ferran Adrià, que veio com essa disruptura total da gastronomia, né, com a química, com a física, com tudo ali envolvido. E depois, mais, não tão sério, ou tão forte, né? Não é sério, todos são muito sérios, Sim. mas não tão forte como a Nouvelle Cuisine e a cozinha espanhola de molecular. Aí veio o Peru, que fez uma grande transformação no país, né? O Gaston Acúrio foi o chefe responsável por essa transformação no país, que até hoje se perdura. São vários e vários estudos sobre a gastronomia local. E os nórdicos também, que começaram a empratar, a colocar na mesa de formas diferentes, e o mundo inteiro começou a seguir o mesmo modelo. E nisso tudo, o Brasil começou a ver que ele também tinha essa oportunidade, essa cultura, essa diversidade gigantesca que a gente tem, e foi seguindo o caminho. Então, acho que é uma trajetória longa, né, mas muito proveitosa, muito bem aceita hoje, né, depois de algum certo tempo. Eu acho até um pouco rápido, não foi uma coisa que demorou muito, né, as coisas foram mudando rapidamente. Que bom. É, o mundo está completamente acelerado, né? Então, É, assim, as coisas vão acontecendo. E aí você falou, o Brasil grande desse jeito, e como a gente está no sentido norte-sul, né? Então a gente tem uma sim, diversidade de climas, né? sim, Litoral, interior, a gente só não tem efetivamente neve, né? Mas é, o resto a gente tem, né? isso, Então, assim, tem uma Amazônia, tem um sertão, tem um Pantanal, tem os Pampas, tem um litoral gigantesco, do mais isso. frio ao mais quente, quer dizer, as possibilidades do Brasil são infinitas, né? As possibilidades de combinação, de, Pois é. de coisas que a gente nem sabe que a gente tem ainda, né? Pois é, agora nesse momento a gente está fazendo a nossa, porque o restaurante São Paulo ele trabalha por temporadas, Sim. né? Então eu viajo, faço uma expedição e dessa expedição eu tiro os insumos, né, as histórias para construir o menu. É importante dizer que a minha equipe que viaja na expedição, desde jornalista, produtor, captação de imagem, todos são mineiros. Olha, É muito impressionante essa ligação, né? Essa aproximação, e são todos mineiros. Então, a gente tá, esse último agora que tá agora no momento, né, no restaurante, o menu que está agora rodando, ele é da Chapada Diamantina, né? Então a gente pesquisou, a gente faz um mapeamento do Brasil e escolhe uma região que a gente queira falar. A uhum, Chapada me impressionou muito por ser por ser nordeste, mas que pela altitude, aonde ele se encontra, a latitude e a amplitude térmica traz para esse lugar possibilidade de produção de ingredientes assim muito inusitados no Brasil. E uhum, eu vou te citar dois. Um já está mais comum, que são as uvas, né? As vinícolas brasileiras estão muito fortes, mas a gente encontrou uma vinícola lá na Chapada, na cidade de Mucugê, que se chama Uva, que é uma vinícola incrível e que produz uns vinhos assim de excelência, justamente por causa dessa amplitude térmica, né, de ser noites muito frias e dias muito quentes. Isso faz muito bem para as parreiras. E o terroir, óbvio, né, o uhum. solo muito, muito, muito apropriado. E uma coisa mais inusitada, que eu fiquei muito impressionado de ter conhecido, foram as frutas vermelhas, amoras, entre outras. Então, assim, framboesa, morango, mas a amora negra é o principal produto dos produtores locais.
E a gente conheceu o cara que fez o estudo de adaptação dessa amora negra para o solo baiano, né? Então ele vem há muitos anos fazendo essa aclimatação do e a amora se deu muito bem. Ela tem um brix de sabor, muito perfeito. Ela produz o ano inteiro. Então, vários estudiosos, um amigo dele, estudioso lá de uma universidade aqui de Minas, colocou ele num grupo, vou contar uma história rápida só para vocês. Por favor. Colocou ele num grupo de pesquisadores de frutas vermelhas global, de vários lugares do mundo, e ele falou, mas eu não sei falar inglês, eu não sei, só falo português e tal, então, ele falou, fica só lá, só observa o que está acontecendo, que você vai ver o que você está fazendo é muito próximo do que o mundo todo está fazendo. Então ele ficou lá, olhando, e teve um momento que o cara que indicou ele falou assim, ele mandou uma foto no privado das amoras, da produção, para esse professor aqui de Minas, e o professor falou assim, posta lá no grupo, isso. Aí ele, mas como? Ele falou, posta lá, só posta as fotos e deixa eu ver o que vai acontecer e eu administro daqui. E aí ele postou as fotos e perguntaram de onde era aquilo, em que lugar era. Aí ele falou que era Brasil e que era Bahia. E aí ele foi retirado do grupo. E aí ele não entendeu, ele falou, ué, mas o que aconteceu? Aí os caras não acreditaram, Cláudia, achou que era uma piada, que você estava fazendo piada e tal. Aí ele falou, então, enfim, o que aconteceu com esse cara? Hoje, esse grupo de estudo do mundo inteiro estuda o método de produção dele, né? Porque foi um método inovador, o tipo de poda que ele faz, como ele leva as plantas, e é isso, e tá na Bahia, sabe, assim, um produtor de frutas vermelhas, um produto, não é endêmico brasileiro, mas ele desenvolveu. Então, é sobre isso que a gente fala nesse menu. A gente fala sobre religião, sobre cultura e sobre as possibilidades. A religião não é bem religião. A gente fala sobre a cultura religiosa a que acontece, espiritualidade. a espiritualidade que acontece na Chapada. A Chapada tem uma religião própria, que se chama Jaré, né, que eles uniram ali todas as matrizes ali, tipo, as religiões de matriz africana, indígena e o catolicismo, né? Então eles fizeram uma junção ali de tudo e é o jaré. Então a gente fala sobre tudo isso nesse menu, até chegar às frutas vermelhas que não é cultural brasileiro, é cultural no consumo, né? A gente É, importa frutas, mas não produzia. E agora a gente produz no sertão da Bahia. Olha que doido. Então, assim, o Brasil é produz de um muito jeito grande. que só tem lá, né? De um jeito Produz que é só deles. de um jeito que só tem lá, que é só deles, e que o mundo inteiro agora quer saber como é que ele conseguiu. Então é isso. Essa é a força do brasileiro, né? Da É diversidade. A gente muito se entende. incrível. Exatamente. É muito incrível. E tudo isso, me parece, conversa com uma outra preocupação sua, que é a sustentabilidade, né? Sim, Que é fazer as coisas do jeito correto, né? sim, Para a natureza, sim, para as pessoas, e que seja sustentável economicamente para que esse ciclo possa ser positivo e continue positivo, né? Que é outro trabalho seu sim. importante, né? Assim, porque fazer uma gastronomia incrível, sofisticada, sem se preocupar com isso, deve ser bem mais fácil, né? Sim. Porém, né? Mas não faz muito sentido, né? É, assim, a sustentabilidade, ela, para mim, ela é muito mais amplificada do que simplesmente o uso certo do ingrediente, o aproveitamento total. Eu acho que parte por inclusão, né? Parte por respeito. Então, assim, a gente, eu falo que tenta, porque é muito pretensioso você falar que faz, né? A gente tenta, Sim. todos os dias a gente aprende. As dores de cada pessoa são diferentes das suas. E às vezes a gente banaliza um pouco isso. E É. tem uma coisa que me incomoda muito, que é falar sobre mimimi, né? Essa coisa de mimimi. Mimimi virou um palavrão para mim, assim. Mimimi é sempre do outro, né?
exato. Então, a gente tem que entender, tem que respeitar, temos que entender. É nossa obrigação entender como ser humano. Não é uma coisa que, eu vou entender. Não, temos que entender. Então, assim, o nosso trabalho hoje é muito disso, sabe? Da inclusão, da valorização, do respeito, a tudo. Então, eu falo muito que em teve um grande momento que o atravessador virou um grande vilão, né, Uhum. da cadeia produtiva. E essa palavra atravessador virou meio que quase um palavrão, né? É quase quando você fala político e as pessoas acham que todo mundo tem É a mesma coisa. uma índole duvidosa. Ficou igual. E nada é assim. A gente tem que entender caso a caso, tem que respeitar. A gente não pode generalizar. Só que eu falo que o atravessador é um indivíduo muito importante da cadeia. É ele que faz o negócio fluir. O que estava errado era a forma que era feito aquilo, a desvalorização de quem estava na terra e a supervalorização do produto sem que o produtor soubesse do que estava acontecendo. Então, essa aproximação do consumidor, dos chefes, dos restaurantes ao produtor foi muito importante, porque os produtores começaram a entender o valor do produto que eles produziam. Uhum. Então, é, a cadeia produtiva começou a ficar mais justa, né? Mas o atravessador é necessário, porque o produtor ele tem que produzir. Se ele for produzir, vender, comercializar, fazer todo. Eu Ele não não produzo. consegue. Então, existe uma cadeia, já existe a palavra cadeia produtiva. Cada um tem sua função, desde que isso seja honesto com todas as partes. Então, a gente tem um trabalho muito de entender o produtor, essas pesquisas, essas viagens que a gente faz é muito isso. É entender o que aquela pessoa do norte do Brasil, como ela consome aquele ingrediente no norte do Brasil e como aquilo é produzido dentro da cadeia alimentar deles. Né? E aí a gente traz isso para a cozinha com respeito a todo esse processo. Então, a gente tem muito essa política lá nos nossos restaurantes, que é de entender o ingrediente, entender as pessoas, entender as culturas e fazer essa fusão de tudo isso para levar à mesa. Né? Eu tenho um exemplo que me impressionou muito há muitos anos atrás, em João Pessoa, no meu restaurante. Eu parei em um certo momento e comecei a analisar os meus cozinheiros. Né? E eu tinha cozinheiro de todas as faixas etárias, né? Tinha pessoas de 60, de 22, de 40, de todas as classes sociais, né? E de formas de vida diferentes. E um momento que eu parei, eu vi duas pessoas, duas mulheres, trabalhando juntas num setor que a gente chama de praça, né? Numa Uhum. das praças. E tinha uma delas, era uma menina de 26 anos, que já tinha viajado mais de 7 países, falava 3 idiomas. E a outra era uma pessoa que nunca tinha saído da sua cidade, nunca tinha saído do seu estado, não sabia ler nem escrever, e que estava ensinando a essa menina a técnica de cozinhar, né, do produto que eu tinha pedido para eles produzirem. Nesse momento, eu vi como a cozinha é linear e como é democrática, né? Isso não existe parâmetros. E aí a gente para com essa coisa de dizer assim, fulano é analfabeto. Analfabeto é uma coisa de burrice, da pessoa. Não, é oportunidade. Né? A inteligência é outro patamar. Então, na cozinha a gente consegue colocar pessoas que tiveram possibilidades de vida diferentes, né? Oportunidades diferentes, mas que ali tá no mesmo padrão, assim, sabe? O que precisa é entregar o produto e a inteligência e a forma de se expressar é outra. Então, assim, a cozinha é um lugar muito democrático também, né? Tem É. que saber entender e usar. É um bom lugar para aprender e praticar sustentabilidade, né? Fazer esse exercício diário. Né? Eu outro dia ouvi um conceito para progresso que eu achei matador, que é progresso é quando a vida de todo mundo melhora. Isso, Né? verdade. E a sustentabilidade faz parte disso, a Total. sustentabilidade prevê isso, né? Vai todo mundo, porque se não tiver todo mundo, não foi Isso, sustentável. Pode ter sido um pouco isso. melhor do que o que a gente tinha antes,
mas Isso. ainda não foi sustentável. E a cozinha é um campo para a gente É. pensar e praticar sobre tudo isso, né? Super, super. Cozinha é o lugar ideal. Um dos lugares ideais. A vida é o lugar ideal É, para tudo. exatamente, mas o microcosmo da cozinha É, é complexo, né? É como a vida muito, mesmo, né? É um muito. micro É, ali complexo que a gente pode treinar muitas, muitas coisas, né? isso aí. Eu vou voltar lá no início da conversa, porque essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. É quando é que você vai ter um restaurante, mesmo que seja por temporada, uma experiência mais longa do que a Casa Com. A Casa Com é ótimo, mas é curtinho. Para a gente poder ir o ano inteiro comer a comida criada, planejada pelo Nilton. Olha, esse é um desejo de muito tempo. É, ele está com prioridade, ele está na fila com prioridade, Oba! mas a gente ainda não tem essa resposta para trazer aqui assim, tipo, é isso. Mas o desejo existe muito. Eu sou muito apaixonado por essa terra, pelas pessoas daqui. Eu estou aqui em BH agora nesse momento. Pelas pessoas daqui, pelo jeito, pela cultura, eu acho que se aproxima muito da minha cultura, né, do nordestino. Eu Essa queria coisa deu chegar nisso. O que tem de parecido, o que tem de ah, surpresa, de estranhamento? eu acho que acolhimento, sabe, é uma coisa muito peculiar das duas culturas ali, da mineira e do nordestino. Essa humildade sem ser simples, sabe? Essa Uhum. humildade de escutar, de entender, de saber o seu lugar, mas de valorizar, se valorizar também é uma outra coisa muito característica. Estranhamento nenhum. Eu acho que poucas coisas. A única coisa que me estranha hoje em qualquer lugar do mundo é a falta de respeito, é, sabe assim, é não entender as outras culturas, as outras pessoas. O resto, eu acho que a gente tem que entender, sabe assim, cada cultura tem uma forma diferente, uma construção, uma hereditariedade, né? A gente tem vários caminhos mas é isso, acho que assim, o mineiro tem essa coisa muito acolhedora, muito de aproximar. Eu falo muito que a cozinha mineira é uma das cozinhas que mais sabe utilizar a temperatura, sabe, o fogo. Como que é Vem isso? desse princípio do fogão a lenha. Então, eu falo muito com os meus cozinheiros que eles vêm numa geração de que tudo é muito controlado tecnicológica, eita, enganchou. Tecnologicamente. Tecnologicamente, exatamente. E o controle do fogo, ele é muito mais na mente, da temperatura é muito mais na mente do que na tecnologia, né? Óbvio que hoje a gente usa tecnologia, tempo, temperatura, movimento para muitas coisas. Mas um bom cozinheiro, ele tem que saber controlar um fogo convencional. Então, essa coisa de cozinhar no fogo a lenha, de cozinhar na panela de ferro, isso é uma coisa muito mineira, um controle muito apropriado assim de vocês e a comida é maravilhosa, gente. Aquele arroz mineiro, eu sempre falo assim, vamos fazer um arroz mineirinho. Aí todo mundo faz, como é que é arroz mineirinho? Eu fiz o melhor arroz do mundo. Então, É cozido assim, soltinho. é cozido, soltinho, gostoso, sabe? Assim, tipo delicioso. Então, assim, é uma cozinha de afeto, né? Essa coisa da cozinha de casa, cozinha da avó, sabe? É a cozinha de afeto, sabe? A base de cozinha mineira é essa. E a nordestina também, né? Tem muito de cozinha de subsistência, né? Muito de como o lugar se comporta com o ingrediente, a falta de água do Nordeste é uma coisa que eles usam com muita inteligência, né? Que durante muito tempo fala como sobrevive o sertanejo sem água. Ele não sobrevive, ele vive. Ele desenvolveu uma tecnologia, um respeito à natureza e ao que tem no entorno que é muito mais evoluído que qualquer outro lugar. Então, isso é muito característico. Eu acho que são duas culturas muito próximas. É muito a coisa do quintal, né? O que tem. Aham, Né? aham, A gente tem visto nos últimos tempos, por exemplo, pegar um ingrediente que é aqui da região central, né? aham. Todo mundo agora fala de ora pronobis, né? É, Ora pronobis entrou na ordem do dia, virou remédio para tudo, quase uma panaceia universal, mas a gente não consegue nem comprar ora pronobis.
né? É, É um produto que dá nos quintais e na beirada da rua, né? É cerca viva. é, Então, assim, é um produto que a gente sempre comeu, esse produto que a vovó fazia, é. né? E que a gente achava até meio assim, a gente comia tanto que a gente achava meio até sem graça, mas ela Aham, mandava a gente comer porque aquilo era muito forte, aquilo tinha aham, sustância, né? aham, Porque da avó, da minha avó, né? Na época que não tinha essa abundância de carne que a gente tem hoje, né? Não tinha açúcar, não é. tinha, né? Proteína Boi, vinha de outras formas. boi não sobe morro, né? Então Minas Gerais come muito, muito frango, Aham, muito porco, né? Porque boi era difícil, era caro, né? Porque se o boi aham, subir o morro, ele fica com a carne dura, né? Fica ruim. aham. E então não tinha fartura, comia hora pronobis para ficar, para as crianças ficarem fortes. Né? Então, assim, como que isso foi sendo Demais. ressignificado, redescoberto, o Nordeste faz isso e a gente faz isso. O que, que tem no quintal que vai dar sustância para a gente criar essa criançada, né? É isso, é isso. Muito, Nossa, que demais. Que muito, delícia essa muito bom. conversa. Que bom, eu tô adorando e aprendendo um monte, fazendo parte aí do abaixo-assinado para você ir logo abrir Obrigado. uma unidade aqui. E eu queria saber, a gente está falando da gastronomia, dessa paixão e desse trabalho suado, que é a gastronomia. Você vem de uma família que já trabalhava, né, Uhum. com alimentação, talvez não desse esse nome de gastronomia naquela época, né, mas já trabalhava com alimentação. E se não fosse cozinheiro, já que você não gosta da palavra chefe, se não fosse cozinheiro, o que, que o Anildo seria? Eu seria músico, porque Olha, que legal. na verdade eu fui músico, né, na minha infância e adolescência. Então, a gastronomia entrou numa substituição dessa profissão, né, que não era ainda profissão porque era muito novo. Eu fiz música por tratamento, porque eu sou mega hiperativo, então a minha mãe não queria usar medicamento, queria ir por outras formas para me acalmar. Moderna já era sua mãe, hein? E a música foi um lugar que me acolheu muito, que eu consegui me centrar mais e tal. Então eu fui músico dos 7 anos até os 19 anos. E eu fui músico de alta performance, assim, eu era espala da Orquestra Sinfônica da Paraíba, fui espala, fui espala da orquestra jovem, depois da adulta. Então era muito intenso o meu dia a dia, assim, de músico e de profissional, né? Porque já era quase uma profissão. Então a pessoa que me ensinou, que me teve desde os 7 anos de idade até a minha vida adulta, ela faleceu. E eu resolvi não tocar mais e aí deixei lá para ela aquele momento. Então, eu tive que me reinventar nesse momento de tipo, e agora, o que que eu vou fazer? Né? Uhum. Música eu não quero mais. E aí fui para a cozinha, que já fazia parte da minha vida. Eu sempre fui comilão, sempre fui gordinho, sempre gostei de comer. Então, e mais hiperativo, né? Então, um gordinho hiperativo é tipo assim, é uma bomba, porque você tem que cozinhar para você mesmo. E então eu sempre gostei de cozinhar e foi para a cozinha que eu me encontrei de novo. Embora eu tenho 3 cursos, eu fiz administração de empresa, eu fiz Olha, publicidade e propaganda, fiz contabilidade e depois fiz gastronomia. Então, assim, essa coisa é hiperatividade constante. mas tudo está conversando, tá aí a Tudo explicação conversa, tudo. também pelo sucesso dos restaurantes, porque você já administra, faz É, conta, é é. criativo, né, Tudo conversa. cozinha. Então, É. a minha avó diz que saber não ocupa espaço, só amplia. Né? E, Exatamente, e nesse exatamente. caso, realmente ampliou, né? E Se você, compra. você não joga para perder, né? Porque você era Spala, que é Aham, né? aham, aham. É o Então, é primeiro isso. músico da, É, da, da orquestra, né? Ele só se é, remete ao próprio maestro, né? E ele guia, né?
Então, era essa coisa, essa minha ansiedade, eu falava para o meu maestro, eu falava assim, eu quero estudar para ser maestro. Aí ele falava, não, mas você é músico, você ainda falta, para maestro é muita. Então, por exemplo, É uma outra eu, carreira, né? eu era um dos poucos músicos da orquestra que tinha um domínio da partitura. Então, que é uma parte é muito difícil ler Sim. partitura, fazer partitura. Então, é, eu tinha um pouco desse domínio. E eu falava, eu não quero ser primeiro solista, eu quero ser o Spala da. Então, assim, foi muito intenso, porque isso eu resolvi aos 11 anos de idade. Ah, é uma criança. E aí eu comecei a ter, é, a, a ter aulas e treinamentos todos os dias, menos o domingo. Então eu tinha 4 horas por dia de exercícios todos os dias, de segunda a sábado. Então eu era muito disciplinado assim nesse momento. E aí levei essa mesma cozinha ou essa mesma disciplina para a cozinha para conquistar e para fazer o que eu mais gostava. É. E deu muito, muito certo essa dedicação, porque a cozinha é isso também, né? Ela é se deixar, se você não Né? puser um ponto final e falar agora eu vou lhe dormir, ela te consome É as isso, 24 horas, né? Então, é isso. precisa dessa disciplina. Perfeito. Ô, Nilton, a gente já está chegando aqui no finalzinho, né? Eu Obrigado, Daniela, foi uma quero delícia. agradecer demais. Eu acho que a cultura realmente nos, nos aproxima, né? Os sabores nos aproximam. E essa vontade de que as coisas sejam melhores para todos, né? Que todos tenham acesso, que a vida de todo mundo melhore. Então, sim, é um grande prazer, uma grande honra ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Ninguém é feliz sozinho, né? Eu Uma acho que pessoa, não. uma pessoa ilhada, sozinho, feliz com tudo na vida, não vai ser ninguém. Então a gente tem que fazer com que todo mundo esteja bem. Tem que gerar uma atmosfera de felicidade para todo mundo. Muito obrigado, adorei. Obrigada a É, você. eu tenho muito carinho por Minas Gerais como um todo, por Belo Horizonte e torço muito para o chefe Cabra ficar aqui de vez para poder ter mais oportunidades aqui. Então, ó, então, estamos juntos nessa torcida. Muito obrigada Muito mais uma obrigado. vez. Obrigado você. E obrigada a todo mundo aí que acompanhou. Até o próximo Papo de Gastronomia. Tchau, Tchau, gente. tchau.